Obrigado, Vivi. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado novamente pela oportunidade de poder conversar hoje com vocês aqui um pouco sobre Ray-Ban e falar um pouco da experiência que nós tivemos ao longo de todos esses anos, né? Hoje eu vou ter um foco de apresentação um pouco diferente. Eu vou falar sobre insights de construção da marca, tá? Mas, primeiro, antes de entrar aqui no tema de Ray-Ban, eu gostaria de falar muito rapidamente sobre a empresa onde eu trabalho. É uma empresa chamada Luxottica. Nós somos o líder mundial no mercado de óculos. Para vocês terem uma ideia, no ano passado nós tivemos 7,6 bilhões de euros, dá mais ou menos 25 bilhões de reais em receita. Estamos presentes em 130 países, com 45 marcas, mais de 7 mil lojas próprias. Então, não vendemos somente no atacado, mas nós temos as nossas próprias redes de varejo para vender para o consumidor final. Tá? Ano passado, nós fabricamos mais de 75 milhões de óculos, temos mais de 70 mil funcionários. É uma empresa grande, mas eu imagino que grande parte de vocês nunca tinha ouvido falar da Luxottica antes. Tá? Mas eu sei também que, com certeza, vocês já ouviram falar das nossas marcas. Que marcas são essas? Nós temos dois tipos de marcas dentro do grupo. Primeiro, as nossas marcas próprias, e aí a Ray-Ban, a Vogue, a Oakley, etc. E também as marcas licenciadas, que são aquelas marcas que nós temos exclusividade para produção e comercialização, pagando royalties para outras empresas multinacionais, grande parte delas aí do mercado de luxo. Só para citar algumas para vocês, Chanel, Prada, Dolce & Gabbana, Tory Burch, Polo, Armani, Tiffany, Bulgari, enfim, todas essas marcas que vocês estão vendo aí. Tá? Só que hoje eu não vou falar dessas marcas de luxo, eu vou falar da marca, que é a marca mais importante do nosso portfólio, é a Ray-Ban. Tá? Eu acho que um dos motivos pelo qual a Vivi me convidou para falar hoje aqui é que no ano passado nós lançamos o nosso e-commerce aqui no Brasil. E nós tivemos um resultado realmente muito forte. Nós fizemos mais do que o dobro do nosso budget. E isso é um resultado não só do excelente trabalho que foi feito pelo time de e-commerce da Ray-Ban e também pelos nossos parceiros, mas também é um resultado da grande força que a marca tem aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, hoje, eu não vou falar sobre nossa estratégia de venda offline, não vou entrar em detalhes do nosso e-commerce, não vou falar também aqui sobre a integração offline, online. Eu vou me focar na marca da Ray-Ban, vou fazer uma apresentação sobre branding, ok? Eu começo falando um pouco sobre o DNA da marca. E eu gostaria de apresentar para vocês agora um vídeo, que não é um vídeo para o consumidor final, com imagens em alta definição, é um vídeo interno mesmo, que a gente usa para os nossos funcionários para ajudar a explicar um pouco do DNA da nossa marca. Tá? Aí vai o vídeo. By any means necessary.
Bom, pessoal, o que fala nesse vídeo? Que esse vídeo é um vídeo que fala sobre as gerações, desde a década de 40 até os dias de hoje. E aí você vê imagens de pessoas que foram ícones nessas gerações e, de certa forma, ajudaram a mudar o mundo, seja na música, na arte, no esporte, no cinema, na política. E grande parte dessas pessoas usou óculos da Ray-Ban e, até hoje, muitas delas têm a sua imagem associada à marca. E quando você tem algo como isso, você não está vendendo só um produto, você está vendendo um estilo de vida. Então, quando alguém entra numa loja para comprar o Ray-Ban, não é simplesmente você ter lá um óculos que fica legal no seu rosto, de uma qualidade muito boa, mas é também uma pessoa que quer estar associada a um pouco de tudo que aquela marca representa. E esse que é o valor intangível da marca, o famoso brand equity, né? E o que eu gostaria de explorar hoje aqui com vocês é quais são os mecanismos que fazem com que a gente consiga construir esse brand equity, não só na Ray-Ban, mas em grande parte dessas marcas internacionais mais famosas que todo mundo conhece. Tá? E onde é que fica o segredo disso tudo, da construção desse brand equity? Fica aqui, no cérebro humano. Okay? E o cérebro humano ainda guarda alguns dos grandes mistérios da ciência, últimas fronteiras do conhecimento, ou seja, os pesquisadores estão lá debatendo entre eles sobre teorias que explicam como funciona a inteligência, como funciona a consciência. Mas tem alguns temas relacionados ao cérebro em que já existe um certo consenso. Tá? E sobre dois deles que eu quero falar aqui com vocês. O primeiro é sobre como o cérebro armazena as informações sobre coisas, e essa é a memória semântica. E o outro é sobre como o cérebro armazena informações sobre eventos, a memória episódica. Vou começar com o primeiro, a memória semântica. Esse velhinho simpático aqui se chama Jean Piaget, foi um psicólogo que introduziu o conceito de esquemas mentais. Tá? O que é um esquema mental, pessoal? É um framework que ele representa toda uma categoria cognitiva. É um símbolo que tem atributos que são generalizações para todos os itens daquela categoria. Deixa eu traduzir essa coisa toda aqui, né? Para ficar mais tangível, eu dei um exemplo aqui da categoria cognitiva pássaros, por exemplo. E existe um esquema mental que pode ser diferente para cada um de nós aqui. Vamos dizer que para mim é um pardal. E esse símbolo tem atributos, por exemplo, bico, asa, penas, que são generalizações dos atributos bico, asa, pena, etc., de todos os pássaros. Tá? E por que o cérebro armazena as informações dessa forma? Para ter uma velocidade maior no processamento das informações. E o que acontece? Se aparece um vulto aqui de um pássaro e eu consigo ver só um pouquinho do que passou, o meu cérebro automaticamente vai complementar as informações faltantes daquilo que eu vi com os atributos desse esquema mental. E eu, mesmo que subconscientemente, posso pensar que aquilo que passou é um pardal, sendo que, na verdade, foi um colibri, por exemplo. Tá? E aí eu pergunto para vocês, o que você acha, qual você acha que é o esquema mental que representa a categoria óculos de sol? E, que nem eu falei para vocês, esse esquema mental é diferente de pessoa para pessoa, mas eu acho que com um grande nível de certeza, se não é esse aqui, o Aviator, é esse aqui, o Wayfarer. Tá? Então, esse é um mecanismo super poderoso e você pode perguntar assim, puxa vida, né? Como fazer para capitalizar isso e você ter modelos icônicos que são praticamente sinônimos da categoria? E o que você faz? Você usa esses modelos icônicos como plataformas que se renovam coleção a coleção. Tá? Eu estou colocando aqui esses dois exemplos que eu dei para vocês, o Aviator e o Wayfarer, e lá na Luxottica nós temos 3 coleções por ano, e você vai ver, cada coleção, esses ícones são renovados, com acabamentos diferentes, com materiais diferentes, com lentes diferentes, usando tecnologias diferentes. E esse ciclo que vai se renovando, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba reforçando esses modelos, ele acaba aumentando a relevância desses modelos dentro da cabeça das pessoas. Então é um ciclo que se completa.
né? E você pode falar, isso me parece um pouco bullshitagem de marketing, né? Mas nós temos pesquisas, né, que mostram que, de fato, e aí isso é uma pesquisa super recente chamada Brand Tracker, que a gente faz globalmente e também no Brasil. E se você pergunta para os nossos consumidores qual é a primeira marca de eyewear que vem na sua cabeça, 50% deles dizem Ray-Ban. Tá? Se você pergunta, você conhece Ray-Ban? Esse número sobe para 87%. E, puxa, para nós, excelente, né? Agora, como é possível a gente ter chegado aqui, né? Conseguido associar a Ray-Ban basicamente à categoria de óculos de sol? Aí a gente vai de volta aqui para o nosso cérebro, né? E vamos falar sobre o nosso segundo tema, que é a memória episódica. O nosso segundo velhinho simpático é o Andel Tulvin. Ele é um neurocientista que introduziu o conceito de memória episódica, tá? E, basicamente, a memória episódica é aquela que guarda os eventos do nosso cérebro. Isso é feito através de narrativas que associam tempo, lugar, contexto e emoções. Tá? E essa memória episódica está ligada a áreas do cérebro relacionadas ao prazer e também à dor. Tá? Quem viu aí o Kill Bill, peguei essas imagens, entendeu a piadinha, mas enfim. Isso para dizer o quê, né, gente? Que essas memórias de eventos, elas podem ficar guardadas dentro da nossa cabeça com uma força enorme por muito tempo. Tá? E o que é importante dizer também é que esse mecanismo que faz com que a gente use essa memória episódica para guardar os eventos, ele é usado também para armazenar as narrativas pessoais que criam a nossa identidade, que define quem nós somos. Okay? E é por isso que ninguém lembra de quando era bebê. Por quê? Porque os bebês não têm a memória episódica desenvolvida. Tá? E por isso, pessoal, se vocês, imagino que deve ter várias pessoas aqui de startups, pessoas que querem abrir marcas no futuro, enfim, querem criar uma marca forte, essa marca ela precisa ter uma história, né? E ela precisa ter uma história que seja verdadeira e descreva valores com quais as pessoas possam se identificar. Porque é com esses valores que as pessoas vão querer comprar a sua marca e associar aquilo lá para desenvolver a identidade delas. Tá? Se você me pergunta, ok, quais são esses valores da Ray-Ban? Ao longo de muitos anos, a gente associou a Ray-Ban a alguns valores importantes. E aqui, uma marca cool, atemporal, autêntica, de qualidade. Mas que nem aqui o Rony falou mais cedo na palestra da reserva. Né? Não adianta só pegar e escrever os valores. Né? Isso tem que ser verdadeiro. Isso tem que ser feito com uma história real. E aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre a história da Ray-Ban. A Ray-Ban começou em 1937 como um produto funcional para as Forças Armadas Americanas. E naquela época, pessoal, os pilotos, eles voavam por muitas e muitas horas, e eles tinham problemas com dor de cabeça e náuseas, porque o sol batia direto nos olhos deles. Então foi criado um óculos escuro, com o objetivo de banir os raios do sol, um produto que foi chamado de Ray-Ban, certo? E aí depois ele foi rebatizado de Aviator, né? Porque eram os aviadores que usavam. Mas logo em seguida, na época da Segunda Guerra Mundial, esse produto ele ficou muito popular dentro de todo o exército. E não eram só mais os pilotos que usavam esse produto. Tinha pessoas de várias áreas do exército, inclusive os generais. Tá? Para quem gosta da história da Segunda Guerra Mundial, tem um episódio super emblemático em que o maior general da Segunda Guerra, que é o Douglas MacArthur, o cara que um dia viria a reconstruir o Japão destruído pelas bombas atômicas, né? Ele teve que fugir das Filipinas num episódio um pouco humilhante. Assim, né? Naquela época, os nazistas estavam ganhando a guerra, e ele teve que sair das Filipinas e fez um discurso em que a última frase ficou marcante. Assim, ele virou e falou assim, terminou o discurso dele falando assim, I shall return, ou seja, eu voltarei. E um dia ele voltou. E essa foto dele desembarcando na praia das Filipinas apareceu em todos os jornais do mundo inteiro. E imagina qual é o óculos que ele estava usando. Então, não só ele, mas também os outros oficiais de alta patente do Exército. Né, era o aviador. E aqui uma foto um pouco mais em close do MacArthur. E aí vocês podem ver que ele usando o aviador, a imagem dele até hoje associada à marca e tudo mais. E o que acontece? Quando esses caras voltaram da guerra para os Estados Unidos, eles eram heróis. E os jovens
queriam usar aquelas roupas influenciadas pelos uniformes militares e os óculos aviadores. Então, foi um primeiro momento em que a Ray-Ban começou a se expandir em termos de influência para um público mais amplo, que não era mais esse público militar. Tá? E não foram só os militares que ajudaram a gente. Na verdade, em paralelo, estava acontecendo uma outra coisa muito interessante, em um lugar muito diferente. Então, aqui estavam surgindo outros tipos de heróis, né? E a Ray-Ban conseguiu, ao longo desses anos, usar muito bem o cinema para divulgar o lifestyle relacionado à marca. O primeiro filme importante em que a Ray-Ban apareceu lá atrás, um filme chamado Rebelde Sem Causa, do James Dean. Para quem gosta do James Dean, esse é um filme super emblemático da carreira do James Dean. E, enfim, ele aparece aí usando os óculos da Ray-Ban, foi super bacana. Isso aconteceu em uma série de filmes. Vou passar bem rápido para vocês, alguns outros aí. Depois teve aqui Bonequinha de Luxo com Audrey Hepburn, que usava o Wayfarer em vários momentos importantes do filme. Easy Rider, com os caras usando os óculos da Ray-Ban o filme inteiro. Depois, Blues Brothers, que foi super importante aí para consolidar o Wayfarer. Top Gun, que é um filme que catapultou a carreira do Tom Cruise no cinema e também deu um boom na venda do aviador na década de 80. E, enfim, essa é uma estratégia que vem sendo usada até hoje. Tá? Para dar um exemplo para vocês, e realmente tem muitos. Peguei um exemplo do ano passado, Lobo de Wall Street, que tem o DiCaprio usando lá o Wayfarer em grande parte do filme. Né? E o que foi muito importante também é que esses atores, eles não usavam só os óculos durante o set de filmagem, eles começaram a usar no dia a dia deles. E não foram só os atores de Hollywood, foram também os músicos. Né? Por quê? Porque naquela época, no começo, os óculos escuros eram uma coisa um pouco transgressora. E esses caras eram os transgressores. Né? E isso ajudou muito a Ray-Ban a virar um ícone de lifestyle. Aqui tem uma foto, que é uma daquelas noites emblemáticas aí do rock, quando os Rolling Stones se encontraram com o Bob Dylan. Bob Dylan é esse cara aí no cantinho usando o Aviator. Né? E isso aconteceu assim com várias personalidades. Aqui tem alguns exemplos de lendas do passado. Então tem Muhammad Ali, Michael Jackson, Jim Morrison, Bob Dylan, Jack Nicholson, Marilyn Monroe, enfim. Né? E como a Vivi comentou, não são modelos que eles ficaram no passado, são modelos que continuam modernos. Então, se você olha hoje, aqui eu peguei alguns exemplos de algumas celebridades da atualidade. Então, tem aí os dois casais mais importantes do showbiz americano, que é a Angelina Jolie, Brad Pitt, e também o Jay-Z e a Beyoncé. A princesa, o cara do Oasis. Gente, a gente não paga esses caras, né? Eles usam porque isso é uma coisa que eles gostam, enfim, que faz parte do estilo deles. E não só, digamos assim, nessas celebridades da atualidade, consolidadas, mas também na novíssima geração. Então, a Ray-Ban, especificamente esses modelos que eu mostrei para vocês, eles continuam sendo modernos, continuam sendo usados por trendsetters ao longo de todo esse tempo e todas as gerações, enfim. E não é um fenômeno específico dos Estados Unidos. Né? Isso aconteceu em outros países também, inclusive no Brasil. Coloquei aí alguns ídolos passados, de Mocó, enfim, outros aí que vocês conhecem. Vocês aí que são millennials devem conhecer esses outros caras aí muito mais recentes. E, enfim, né? E aí vem a pergunta, puxa vida, mas como é possível uma marca influenciar pessoas tão diferentes? Né? Desde o Barack Obama até o Justin Bieber, desde da pessoa que limpa o chão até o presidente da empresa, e a marca ela não é diluída, né? Não tem esse problema, nossa, agora eu não posso usar porque uma pessoa simples está usando, de forma alguma. Tá? Por que isso acontece? Porque, na verdade, a Ray-Ban é uma marca que ajuda a realçar quem você é. E aqui são fotos de alguns amigos, então pessoas que nem eu, que nem vocês, que nem nós, que não querem ser uma celebridade, simplesmente elas querem realçar a personalidade delas e usam o Ray-Ban como um acessório para fazer isso. Tá? E, inclusive, o nosso slogan há quase 10 anos é Never Hide Who You Are, ou seja, a coisa mais fashion que existe é ser você mesmo. Tá? Então, só para mostrar um pouquinho da consistência da nossa comunicação nos últimos anos, a gente tem adotado esse slogan. E, de novo, isso pode parecer um pouco uma certa bustagem de marketing,
novamente, a gente tem pesquisas, né, mostrando que isso é relevante para nós. Aqui uma pesquisa que foi feita com millennials, perguntando para eles, olha, o que você acha que é um acessório, o que você acha que é parte da sua identidade pessoal? Algumas coisas óbvias, por exemplo, o seu corte de cabelo, a sua tatuagem, são identidade visual, mas o sapato, o vestido, o chapéu, é um acessório que realmente está muito distante do que a categoria óculos é considerada para contribuir na identidade das pessoas, né? Enfim. E, pessoal, aí vocês me perguntam, falam, puxa, você abriu aí uma série de segredos ou, enfim, de pontos importantes da Ray-Ban, será que não vou ser demitido aí quando voltar na empresa? Na verdade, não. E por quê? Na verdade, 3 elementos importantes. O primeiro, outras marcas já entendem e implementam estratégias semelhantes. Tá? Segundo, é difícil e demora para construir uma marca forte. E o terceiro, o fato de que uma estratégia foi boa ontem não significa que ela vai ser a melhor no futuro. Tá? Eu gostaria de explorar um pouco esses 3 elementos com vocês. Indo aqui no primeiro, esse modelo de Icon Products é um modelo de negócios conhecido. Talvez aqui para alguns de vocês que trabalham mais na parte técnica ou na parte de varejo, obviamente, vocês já devem ter, de certa forma, entrado em contato com alguns dos conceitos que eu expliquei aqui, talvez não de uma forma tão explícita, mas não é novidade. Se você vai para outros players do mercado de moda, os caras já sabem isso faz bastante tempo e implementam muito bem. Vou dar alguns exemplos. Tá? Aqui a Hermès, que tem uma bolsa chamada Birkin, e aqui alguns exemplos exatamente no mesmo modelo. Olha, com novas cores, aí com, enfim, pele de avestruz, de crocodilo, e aí uma série de coisas lá que o pessoal faz. Outro exemplo, a marca Vans, com tênis Vans Era, e o mesmo modelo. Você tem lá as novas coleções, edições especiais, assinadas por artistas e etc. Um comentário importante é, não estou dizendo que o tênis Vans é um sinônimo de tênis, nem que a Birkin é um sinônimo de bolsa. Estou dizendo que essas 2 marcas implementaram muito bem esse modelo. Tá? Agora, tem uma marca brasileira, essa sim sinônimo de categoria, que nos últimos anos se reinventou e tem implementado muito bem essa estratégia. Alguém tem ideia de qual é essa marca? Aê, Havaianas. Tá? Então, você vai hoje lá na Havaianas, você vê claramente esse modelo sendo implementado lá. Tá? Ainda nessa linha, puxa, essa história de criar valores e identidade da marca, cases no mundo inteiro. Não vou aqui passar 200 mil slides para vocês, vou dar um exemplo que eu acho bacana, Harley Davidson. Tá? E aí vocês, na cabeça de vocês, aí lembram de outros casos também. Tá? Segundo ponto que eu falei, não é fácil construir uma marca forte, né? Nós estamos aí 77 anos construindo a marca Ray-Ban. Tá? E aqui eu queria aproveitar e dar um conselho para vocês. Até muito em linha com o que o Rony da Reserva falou, gente, não adianta só você inventar uma história, você tem que construir uma história que seja verdadeira. Né? Aquela história do story doing, que ele chamou lá. Né? E não sei se infelizmente, mas os marqueteiros já descobriram esse mecanismo, e eles tentam tomar alguns shortcuts, que no final, gente, backfire totalmente. Então, quem está querendo criar a sua marca, tome uma dedicação muito forte em criar uma história consistente e evitem armadilhas. Tá? Para dar alguns exemplos, lá nos Estados Unidos, a Hollister, para quem não conhece, aquela marca do surfista que criou a marca, tudo mentira. E no Brasil, infelizmente, um sorvete que eu adoro, que tem lá o vovô Dileto, que fazia os sorvetes com a neve. Né? Então, enfim, não é legal. E, pessoal, o nosso último tema aqui, que eu comentei para vocês, é que não necessariamente essa é a melhor estratégia indo para frente. Tá? Então, mesmo a Ray-Ban está evoluindo, mirando o futuro, com modelos de negócios complementares. Só para explicar um pouco para vocês, nós temos 5 modelos que são responsáveis por grande parte do nosso faturamento. 2 eu expliquei em grandes detalhes aqui, o Aviator e o Wayfarer, mas temos também o Clubmaster, o Justin, o Erica, enfim, que usam esse modelo que eu expliquei para vocês. Porém, uma outra grande parte do nosso faturamento vem de mais de 100 modelos ativos, com shapes diferentes, que são renovados coleção a coleção. Tá? Então, nem mesmo a Ray-Ban tem lá só aqueles modelos que são os mesmos eternamente. Tudo bem? E se você for pensar na evolução da Ray-Ban,
no que a gente está trabalhando agora, né? Ainda mantendo a consistência com aquela mensagem de never hide who you are, de que você tem um óculos para realçar a sua personalidade, nós estamos introduzindo a possibilidade das pessoas criarem o seu próprio Ray-Ban. Tá? É o nosso projeto de customização, que chama Ray-Ban Remix. Vou mostrar um vídeo super rápido para vocês para explicar o que é esse projeto. Pessoal, o Remix já existe nos Estados Unidos e na Europa e é um sucesso muito grande, para vocês terem uma ideia. Nos Estados Unidos, esse que é um produto que só é vendido através do site, tá? Já representa mais de 20% das vendas do nosso e-commerce lá. Tá? E é um projeto muito legal, a gente está para lançar ele daqui a algumas semanas. Essa aqui é a carinha de como está ficando a tela inicial do Remix, lá no nosso ambiente de Acceptance. E como é que funciona? Você vai escolher lá os seus modelos ali embaixo, vai clicar em um, vai entrar em uma tela de customização, que você pode escolher a cor do frame, a cor da lente, se é polarizado, espelhado, etc., tamanho grande, pequeno, pode escrever o seu nome, enfim. É realmente uma ferramenta muito bacana que nós estamos aguardando aí com grande ansiedade. E quando eu vim fazer a palestra, comentando isso aqui com a Vivi, ela me falou que aqui tem uma comunidade de geeks, early adopters, e eu gostaria de pedir uma ajuda para vocês, na verdade, né? Nós estamos fazendo o nosso soft launch em algumas semanas, talvez um mês e um pouquinho, e eu gostaria de convidar vocês para serem beta testers, tá? E, para isso, eu gostaria de oferecer um desconto super especial de 30% no lançamento do Soft Launch. Nós vamos enviar um voucher para cada um de vocês, daqui a algumas semanas, um mês, enfim, para vocês testarem essa plataforma, fazerem o Ray-Ban de vocês e, por favor, darem um feedback sobre o que vocês acharam, o que vocês acham que pode melhorar, se tem ainda algum bug, isso tudo antes da gente fazer o nosso lançamento mais massivo para o mercado total. Tá? Então, gente, obrigado. É isso aí.